Oi, boa tarde. Bom, é uma situação, na verdade, que eu entendo que estava todo mundo muito à flor da pele, porque estava todo mundo contando com isso, inclusive a UMES. A UMES já tinha mandado um motorista 2 dias para fazer essa retirada e nós temos, como comprovar que houve também um erro de logística e que acabou não conseguindo retirar essa mercadoria. Referente às acusações, é claro que o que fere a minha pessoa, pessoalmente, Aline, eu vou tomar as devidas providências. Mas em relação à UMES a gente está bem consciente que é um assunto delicado. A gente já sabia também que eles teriam comprado 1.000 unidades, que deu algum erro de logística para eles também. Então, eles estavam contando exclusivamente com as 100 unidades que eles iam receber da UMES, e isso não aconteceu na sexta-feira. Porém, o nosso pedido ainda ele não foi cancelado. Então, assim, quando for liberado, a gente vai conseguir retirar essa mercadoria tranquilamente. E o que eu tenho para falar sobre o que ele disse ao meu respeito é isso. Eu acho que, assim, ele não tinha toda a informação, para ele poder fazer uma acusação daquela, mas eu acho que isso é uma tratativa que a gente vai ter em particular. Não caberia agora. São algumas perguntas que não teve resposta na última sexta-feira. O Lauder, que é vice-prefeito da cidade de Espírito Santo do Turvo, que foi o motorista enviado para a capital paulista, ele teria ido até Barueri. Acabou dormindo na cidade de São Paulo, mas ficou na Zona Leste. O porquê disso? Então, todos os hotéis em São Paulo estavam fechados. A gente tentou o Ibis, a gente não conseguiu um local para ele dormir. E aí a gente tem uma empresa terceira que trabalha conosco aqui na UMES e a gente pediu apoio para eles. Eles conseguiram localizar uma pensão para o Laudério e passaram o endereço para a gente. E ele acabou indo dormir lá porque não teria um outro local para ele ficar. O prefeito doutor Otacílio disse também que em nenhum momento ele fez compra de outros produtos, somente os testes rápidos. Isso aconteceu? No nosso pedido, que a gente tentou comprar para todos os municípios para redução de custo, visto que EPI está faltando em todos os lugares e a gente está tentando comprar em lote, para Santa Cruz do Rio Pardo em específico, foram 5.000 máscaras cirúrgicas e 1.500 N95/P1, que é uma especificação que está sendo autorizada pela Anvisa para utilização. Aline, quem fez esse pedido? O prefeito doutor Otacílio ou o secretário de saúde, Diego Singolani? Nós temos um grupo dentro de trabalho, dentro do WhatsApp, e todos pediram por ali, e a gente, inclusive o Diego pediu por ali também, as 5.000 máscaras, eles pediram quando chegou uma quantidade de P1, da máscara cirúrgica, de melhor qualidade, e aí eles entraram em contato com a gente, pediram 5.000 das cirúrgicas, porque eles estavam sem também. Durante o tempo que o seu motorista ficou na capital paulista, e manteve contato com ele? De que maneira foi? Eu acho que conversei mais com ele por WhatsApp, porque já está um hábito nosso conversar por ali. Eu acho que eu devo ter, sim, ligado para ele, mas eu acho que foi áudio, não me recordo. Mas a gente manteve dando feedback. Ele perguntava como é que estava e a gente tentava entender, conversando também com a transportadora para que ele ficasse tranquilo, até porque ele tinha um compromisso no final do dia e ele deveria retornar. Então a gente estava sempre conversando com ele para ele ficar tranquilo que ele voltaria no horário certo. Você saberia responder para mim como ele pegou essa encomenda na capital paulista? Sim, na verdade, como ele não pegou encomenda nenhuma, ele foi especificamente para buscar os testes. Ele pegou uma caixa? Ele pegou uma caixa. Não, então, ele pegou uma caixa, mas não foi uma encomenda feita com pedidos e tudo. Nós temos um parceiro aí em São Paulo que cuida da nossa terceira, Ele é nosso terceirizado, na verdade. E aí a gente pediu a UMES, o SAMU, inclusive os hospitais, a gente está usando umas roupas, que é umas roupas de proteção química, porque a gente não está achando avental, não está achando máscara, então a gente seguiu essa linha. E a gente pediu, ele tinha vindo aqui numa reunião num dia anterior, pessoalmente aqui em Santa Cruz, a gente sinalizou que precisava de alguns equipamentos e ele disse que ele teria e que mandaria para nós. Então, aproveitando que o Lauder estava lá em São Paulo, a gente pediu para ele já trazer junto. Ou seja, essa encomenda não tem ligação nenhuma com os testes? Não, essa encomenda não tem ligação nenhuma com os testes. Tem para a proteção individual mesmo dos nossos funcionários, que são as roupas. O Lauder sabia que ele estava na capital paulista para buscar esse
desses testes, Aline? Sabia. Assim, não, na verdade a gente falou que ia buscar uma encomenda, até para não ter muito alarde, a gente falou que passaria as coisas para ele depois, porque a gente sabe que estava todo mundo perguntando muito e diante das conversas que a gente teve com a transportadora, estava tudo muito enrolado com liberações de Ministério Público, alfândega. A gente pediu para ele ter esse cuidado de não abrir, porque senão também já ia começar na sexta-feira todo mundo pedindo um item que a gente não até a parte da manhã não teria recebido. E foi só na parte da tarde que a gente teve a confirmação, como eu te mostrei, de que a gente não ia conseguir trazer os testes. A vendedora entrou em contato e explicou tudo o que tinha acontecido. Algum funcionário da BDESC teve contato na capital paulista pessoalmente com o Lauder? Você tem essa informação? Só da entrega da caixa, não teve conversa, não teve nada. Porque, bom, pelo que eu sei, né? Não sei se teve alguma coisa. Acabou entregando essa encomenda para o Lauder no hotel, seria isso? Isso, porque o Lauder, ele estava hospedado lá, eles já iam entregar lá e ir embora. Quando ele pegou essa encomenda, o que ele fez com essa encomenda? Você tem informação? Não, ele só me mandou uma foto falando que estava vindo. Você sabe se ele passou essas informações para outros prefeitos também da UMES? Não sei, acredito que não. Até porque chegou algumas informações que a Caixa estava, através de um grupo de WhatsApp, com os testes. Isso não procede, então? Olha, eu não estou em nenhum grupo que eu fiquei sabendo dessas caixas, dessa foto com essas caixas. Não, agora, se teve, não sei. Eu não estou nesse grupo que teve isso. Aline, uma outra questão também. O porquê que você pediu para que o funcionário Lauder entregasse na sua residência essa encomenda e não no escritório da UMES? Porque era 8 horas da noite, a UMES está funcionando até as 13 horas, e eu preferi que ele entregasse lá para que eu não tivesse que vir aqui. Quando você pegou essa encomenda, o que você fez? Você chegou a abrir? Não, na hora que ele já chegou, eu já avisei ele que não eram os testes. A gente já teve uma conversa ali, falei para ele que era equipamento, mostrei o áudio da vendedora, ele ouviu a situação que aconteceu, e nisso eu já tinha avisado também no grupo de secretários que a gente teve esse problema de logística. Quando o Lauder pegou essa encomenda na capital paulista, estava voltando para Santa Cruz do Rio Pardo, nesse trajeto, você teve algum contato com ele, mensagem, até mesmo áudio? Eu conversei com ele por telefone, perguntei só onde ele estava, ele falou que ele tinha parado para comer e só. Em algum momento você teria falado para ele, para não comunicar com ninguém, que ele estaria voltando para Santa Cruz do Rio Pardo com os testes? Não, então, foi isso que eu comentei antes. A gente ia querer ter a confirmação. Então, por conta dos problemas que a gente já estava entendendo dentro da comunicação com o vendedor, a gente já tinha a sinalização de que poderia não estar vindo. Então, antes de ele avisar que estava chegando, a gente queria só ter a confirmação. Quem é um tal de Edson da BDESC? O Edson é a pessoa que me ajudou nesse momento em que não poderia ter o motorista do SAMU para retirada da mercadoria, uma vez que deveria ser uma distribuidora, e o Lauder não poderia ir. E aí o Edson pegou um motorista próprio deles lá para fazer esse apoio para mim de fazer essa logística. O Edson foi a pessoa então que entregou essa encomenda para o Lauder na capital paulista? Sim, foi ele. O prefeito Dr. Otacílio, ele dirigiu somente as críticas para com você. Em nenhum momento ele criticou o motorista, o vice-prefeito da cidade de Espírito Santo, Lauder, que estava na capital paulista. Na sua opinião, por que as críticas foram exclusivamente para você? Olha, eu não sei porque as críticas vieram diretamente para mim. Eu entendo que seja porque eu sou secretária executiva e estou na frente dessa compra regional. Entendo até que teria que ter vindo para mim mesmo. Eu acho até que se ele tivesse suposto qualquer outra coisa com qualquer outro funcionário, ele estaria até fugindo um pouco da linha, porque a responsabilidade dessa compra e a interlocução de tudo isso é minha. Então, assim, eu não entendo que seria um problema. Eu entendo que seria um problema ele ter citado as outras frentes que tentaram nos ajudar. Então, assim, para mim está muito tranquilo ele também não ter citado. Achei até um pouco, assim, em vista de tudo que aconteceu, que eu achei meio antiético, essa foi uma ação ética no meio de tudo. Então, para mim também está muito tranquilo. Eu estou muito tranquila sobre o que tudo aconteceu, porque eu sei que o processo em si foi feito certo. E agora, o que acontece, na sua opinião, com tudo isso? Na verdade, a gente ainda está conversando com os vendedores, estamos aguardando a vinda dos testes. Eu acho que é de interesse público que isso aconteça. Eu entendo que isso eram alguns processos que deveriam ter sido resolvidos internamente. A gente estava tentando, na sexta-feira,
sexta-feira, até numa conversa, na nossa publicação, explicar o porquê que os testes não vieram, uma vez que eu mesma afirmei a todos que chegariam. Então a gente estava tentando ponderar isso e acabou fugindo um pouco do controle, porque isso é um processo interno. Assim como eu entendo que todas as prefeituras estão tendo problemas de entrega com EPI. Todo mundo está comprando EPI e o EPI não está chegando. Está todo mundo comprando equipamento e o equipamento não está chegando. Então, assim, eu achei que eram coisas que a gente poderia ter resolvido aqui, porque a gente tem respaldo de documentos que comprovam toda essa confusão que teve. Você teve alguma pressão, você teve alguma conversa um pouco mais calorosa com o Diego Cingolani, até mesmo com o prefeito Otacílio? Não, nenhuma. Na hora que... O que acontece? Eu faço a gestão dos processos, então eu entendo que não caberia a mim fazer qualquer fundamento sobre o que estava acontecendo. A gente passou para o nosso departamento jurídico e ele que tratou, porque é uma coisa que foge da minha vontade. Foi um problema com a distribuidora, com o nosso fornecedor. Em todo momento, o prefeito santacruzense atacou especialmente você. Você tem um amparo jurídico da UMES para rebater todas essas acusações? Sim. Na verdade, eu até entendo, é isso que eu digo, eu até entendo a posição dele. Na sexta-feira de manhã, quando ele me ligou para falar dos testes, eu falei para eles que estava tudo tranquilo e é isso que os documentos comprovam. Já sabia-se que a gente já estava lá para retirar, que estava tudo certo, e aí só no final da tarde a gente teve o problema em que a vendedora manifestou e o nosso vendedor também entrou em contato e a gente tem tudo isso documentado. Agora, falar que eu desde de manhã estava mentindo ou que eu menti porque eu não comprei o teste, isso sim é que foi a falha grave, né? Porque a UMES fez o processo, né? A gente tem os documentos para provar e ficou uma situação muito chata. Inclusive a UMES, até por ser um órgão público, a gente não pagou esses itens que são até caros. Não houve nem pagamento antecipado, porque a nossa solicitação é que primeiro chegue e confirme para fazer o pagamento. Então ficou uma situação assim que fugiu do controle, porque a gente poderia ter resolvido internamente, não teve a UMES ela não foi prejudicada financeiramente e a gente está aguardando. Até o momento a gente ainda está aguardando o vendedor, o pedido não foi cancelado. Você já trabalhou na Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo? Já fui funcionária de confiança do Dr. Otacílio. Como que era o seu contato com ele? Eu não tinha contato com ele. Saiu amigavelmente? Sim, amigavelmente, não tive nenhum problema. A gente finaliza com você, mais alguma coisa que você gostaria de destacar em relação a toda essa problemática da UMES envolvendo o seu nome, Aline? Não, na verdade, assim, quando a gente está na frente da batalha, é a gente que apanha mesmo. Para mim não tem nenhum problema nisso, eu só gostaria de ter apanhado com razão, assim. Foi muito difícil para mim ouvir, por exemplo, que eu poderia ter sumido com alguns testes em que eu comprovo que eu nem recebi esses testes. Qual o valor desses testes, somente para que o ouvinte da Band FM possa entender? São R$145 cada teste. O pedido inicial foi de 2.000 unidades. A gente ia retirar 10% disso e a gente estava aguardando até para ter a validação, porque no próprio dia 2 saiu um decreto novo no Diário Oficial Federal, né, sobre como deveria proceder essas vendas. Então, até de acordo com o que a gente tem nas conversas com os vendedores, não foi liberado, inclusive porque a distribuidora também deveria ter uma liberação da Anvisa. Então aí ficou tudo enrolado e ficou na situação em que ficou. Então eu acho que ficou uma situação chata. Apenas isso que eu tenho para dizer, porque na verdade ninguém veio aqui entender o processo antes de falar, né? Ver e tentar entender. Então o jurídico, a Eliana, a gente entendendo todo o problema que estava tendo, a gente já tentou também, dentro do grupo de prefeitos, deixar um pouco claro o que estava acontecendo. Faltou comunicação, na sua opinião? De todos os lados? De todos os lados, sim. De todos os lados, sim. Aline, muito obrigado por atender o nosso jornalismo. Sucesso na UMES em Santa Cruz do Rio Pardo e que essa história possa terminar bem para todos os lados. Com certeza, é o que a gente espera aqui também. A UMES, ela trabalha com 13 municípios. Não é interessante para nós que nós tenhamos problema com nenhum município. A UMES está aqui para ajudar todos. E o intuito dessas compras regionais foi justamente isso: ajudar no momento mais difícil que a gente está passando. Aconteceu? Você fica sabendo aqui. Achei Santa Cruz em suas mãos. Todo dia, toda hora.